Uh, Boa tarde na presença de Deus, que todos vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Sejam todos bem-vindos a mais um tempo de curar, esse tempo maravilhoso, reservado pelo nosso Senhor, para nos curar, nos libertar, nos prover, nos impulsionar à vitória. É Ele, o Pai, que opera em nós. É Ele quem opera tanto o querer como o realizar. Nós precisamos entender que somos totalmente dependentes do Pai. Somos dependentes do Senhor Deus. Quer sejamos filhos, quer sejamos criaturas de Deus, quer sejamos criação, nós somos todos dependentes do Senhor. Como está escrito em Hebreus, tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Tudo o que existe, tudo o que vem a existir, porque a criação das coisas, elas continuam a cada milésimo de segundo. O haja continua sendo manifesto a todas as áreas, em todas as áreas da humanidade, da esfera criacional. Amém? Então, em todo momento está expandindo. As galáxias estão expandindo. Os mundos estão expandindo. E louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é sustentado pela palavra do seu poder. Pela palavra do Senhor, pelo poder do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu ministério. É um prazer, é uma honra estar convosco no nome de Jesus. Lembrando que esta live está sendo gravada pelo Instagram, @MatheusPontes_oficial, e será reprisada logo no fim do dia, na viração do dia às 18 horas, lá no YouTube, @APNChurch. Se porventura ainda não é inscrito em nosso canal lá no YouTube, você tem toda a liberdade, é gratuito. Basta que você digite @APNChurch na barra de pesquisa do aplicativo do YouTube ou no site do YouTube, e você pode estar acessando o nosso canal, estar se inscrevendo, ativando os sinos de notificação e ficando por dentro de tudo que o Pai está a realizar em nós, por nós e através de nós. Shalom, meu amado amigo Manuel Mateus, que Deus te abençoe, que vença hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus. Vamos compartilhando para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado nesta tarde, amém? O nome do Senhor será glorificado ainda mais através da sua vida, através da sua família, do seu ministério, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Este é o episódio de número 34. Estamos exatamente a 16 dias de uma das maiores e gloriosas festas, festas bíblicas, ok? São 3 as principais festas bíblicas, 4 são festas históricas, e nós celebramos todas elas no nome do Senhor Jesus, cumprindo os princípios destas festas, entendendo que uma vez que tornamos ao princípio de todas as coisas, a fonte da vida, que é o nosso Pai, nosso amado Abba, louvado seja o nome dele, nós passamos a andar por princípios e não mais por mandamentos ou decretos e preceitos. Não, nós andamos em princípios, cumprindo princípios espirituais. Por isso que nós andamos nas estações, nos tempos do Senhor. Por isso que nós discernimos profeticamente todas as coisas. E assim nós caminhamos através dos princípios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amigo, shalom. Shalom, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Um abraço bem carinhoso a ti, toda a sua casa. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um princípio que nós cumprimos. Shavuot ou Pentecostes é uma festa muito espiritual. Uau, isso é maravilhoso. Uma festa que iniciou lá no deserto, no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, onde o Senhor começou a cumprir sua promessa. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, um tempo muito grande de escravidão. Depois de um tempo de escravidão, o Senhor tirou por meio das mãos do profeta Moisés, levou-os pelo deserto. Havia prometido a eles que eles seriam inseridos em uma terra
maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, uma terra muito rica, né, em minérios, uma terra farta, uma terra edificada. Promessa o Senhor fez a este povo, mas antes deles serem inseridos nesta promessa, uma aliança deveria ser feita entre Deus e o povo e Deus. E ali no pé do monte Sinai, essa promessa começou a se cumprir. Ali o Senhor entregou a palavra Torá por meio de Moisés, que ficou em cima do monte 40 dias, 40 noites, fora os 7 dias que ele teve que aguardar para poder entrar, né, a entrar na nuvem da glória do Senhor e ali permanecer durante 40 dias e 40 noites. Então, foram 7 dias de espera, depois 40 dias e 40 noites, ali recebendo para transmitir ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. Fora que quando estava quase concluindo, o Senhor estava a terminar de entregar tudo a ele, certo? O povo lá embaixo havia se corrompido. A aliança havia sido feita, porém o povo quebrou a aliança de imediato. E aí lá vai Moisés descendo. Moisés quebra as primeiras tábuas, depois que repreende o povo, né? Desmancha ali o ídolo e dá de beber das águas com metais que foram desfeitos, águas amargas. Este povo, ele se arrepende, pranteia. O povo se arrepende, pranteia. Então Moisés torna a subir novamente ao monte e ficar mais 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Não sei se você prestou atenção enquanto você lia a sua Bíblia, mas foram mais de 40 dias sem comer e sem beber. Sem comer e sem beber. Exatamente, foram 87 dias ao todo. 87 dias. E glória ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Você me dá uma instrução aqui, eu preciso anotar, só um instantinho. Enquanto eu falo convosco, Deus fala comigo, amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por falar abundantemente. Vamos compartilhando, vai ser muito forte o que Deus vai liberar nesta transmissão de hoje, no nome de Jesus, neste tempo de curar, nesta reflexão, no nome de Jesus. Aqui o comentário do meu amado: quebra só de raiva, fico imaginando essa cena. Eu também, meu amado, eu também imagino, fico, meu Deus do céu, que povo estúpido, que povo tolo. E hoje não é diferente, né? Muita gente caminha nesta mesma estupidez e tolice. Faz aliança com o Senhor, quebra aliança imediatamente por coisas banais, coisas triviais, coisas sem propósito, sem sentido e sem peso eterno. Deus abençoe, Vanessa, minha amada, saudade de vocês. Que Deus abençoe, que vençam hoje, amanhã e sempre, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Este domingo estaremos juntos com a graça do Senhor. Uau! Vamos orar no nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo agora e ainda fará em nós, por nós e através de nós. Obrigado, Senhor, pela quinta maravilhosa que o Senhor nos concedeu, o quinto dia da semana. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que foi realizado em Teu nome, que Teu nome continue sendo glorificado, exaltado, não só na terra, mas nos céus, e não só nos céus, mas na terra, como é nos céus, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus. Obrigado por este sexto dia da semana. Obrigado, Senhor, pelo descanso concedido. Obrigado, Senhor, pelo Shabá que iniciará às 18 horas de hoje. Juntos entraremos no nome do Senhor Jesus, em família, Pai, para este tempo de restauração, este tempo de avaliação, este tempo de proteção, de observação e, acima de tudo, contemplação da sua pessoa, das suas maravilhas, Pai. Oh, como Tu és maravilhoso. Tudo aquilo que o Senhor tem feito é tremendo, é extraordinário. E nós estamos muito gratos no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu oro por todos que estão conectados agora, pelos familiares de todos que estão conectados, a parentela de todos que estão conectados, as finanças de todos que estão conectados, o ministério de todos que estão conectados. Que haja abundância, haja provisão, haja cura, saúde, haja liberdade, o liberar dos céus em vossas vidas, haja vitórias em nome de Jesus. Seja
seja qual for a luta, batalha ou guerra que esteja travada em sua vida, declaro vitória no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Nele, por meio dele, somos mais do que vencedores. Então não tente sozinho, amém? Forma essa parceria maravilhosa com o Senhor, em aliança com Ele, em uma aliança em obediência, devoção, temor, honra a Ele. E todas as coisas irão fluir no nome de Jesus. Entendendo que nós estamos a ser forjados. Estamos sendo forjados através destas lutas, destas guerras, destas batalhas. Elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos promover. Então entenda isso no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Eu oro para que os olhos do teu entendimento sejam iluminados e você contemple esta verdade anunciada em nome de Jesus, no poderoso nome, o nome de Jesus. Se você puder escrever, escreva. Esta guerra não veio para me destruir, mas para me promover. Você precisa ter isso fixo na sua mente, nas suas emoções, nas suas vontades, a partir do Espírito Santo de Deus que está a comunicar ao teu espírito no início desta tarde. Amém? Glória a Deus. O áudio está chegando em boa qualidade a todos? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Tem toda liberdade. E nós liberamos os teus anjos para cumprirem o desejo do seu coração, querido. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Vou explicar um pouquinho mais, que eu acabei de ser inspirado a falar da parte do Senhor, que estas lutas, batalhas e guerras não vieram para nos destruir, mas para nos promover. Você vai lembrar dessa história? Já eu entro no episódio de hoje e no tema que nós ainda estamos a desenvolver da parte do Senhor, para sermos sarados, libertos, amém? No nome do Senhor Jesus, já aproveita e compartilhe. Tenho certeza que muitas pessoas estão precisando ouvir o que os vossos ouvidos, que são bem-aventurados, estão a ouvir no nome de Jesus. Tenho certeza que você vai lembrar da história de Davi. Davi, filho de Jessé, oitavo filho de Jessé. Alguém que foi fruto de um relacionamento que não era lícito em Israel. Jessé, depois de gerar 7 filhos, e a sua esposa, a primeira esposa, ter falecido, ele casou-se novamente, uniu-se novamente com uma mulher estrangeira. Tudo bem? Esta mulher estrangeira foi sua esposa, só que havia um ensino transmitido de pais para filhos que somente o povo de Israel, os do povo, poderiam casar-se com mulheres do próprio povo, com homens do próprio povo, para preservarem a lei do Senhor, preservarem os princípios espirituais e, acima de tudo isso, a genética espiritual, para que não se contaminassem, né, através da idolatria, através das raízes de iniquidade, etc, etc, etc. Então, até nos dias de Davi, nos dias de Jessé, tudo aquilo que havia sido determinado ali desde Abraão, certo? Transmitido de Abraão para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó para os 12 patriarcas, né? Cabeças das 12 tribos, pais das 12 tribos, estava ainda em evidência. Então ele, ao se unir com essa mulher estrangeira, ele teve que deixar a vida comum. Então Davi cresceu nesse cenário de humilhação, nesse cenário de bastardia, né? Chamavam ele de bastardo, os 7 irmãos dele desprezavam ele, e ele era o menorzinho da casa. Então seu pai buscava guardá-lo, protegê-lo, deixando sempre no campo ali, na responsabilidade de cuidar das ovelhas dele. Então Davi era pastor de ovelhas, ok?
E a este mesmo Davi, Deus escolheu para ser o próximo rei em Israel. Preste muita atenção no que eu estou te falando, para que você entenda que essas batalhas, lutas, guerras não são para te destruir, mas para te promover. Então, Deus havia rejeitado Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, uma tribo de agricultores, porque Saul havia, preste muita atenção, está tudo conectado, já nós vamos entrar no tema, então me acompanhe, por favor. Saul recebeu glória de Deus, Saul recebeu honra de Deus. O povo pediu um rei, 1 Samuel capítulo 8, 2 Samuel, perdão, capítulo 8, é 1 Samuel mesmo, perdoe. O povo pediu um rei, ok. Não, é 2 Samuel, agora tá certo. 2 Samuel, deixa eu abrir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jô, que devoção dele com dele marras. Que live engraçada. Você já compartilhou? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu abrir essa. O André tá só rachando o bico aí. Glória a Deus. Ok. Vamos lá. Não é 2 Samuel. Vamos lá. Quase bugou aí, hein? Mano. Orecantui sanderehantu rokota ratokoshia. Ok. 1 Samuel capítulo 8. Correto. Aleluia. É aquela questão, né? A luta entre a alma e o espírito, né? 1 Samuel capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Que capítulo 8 o Senhor fala, o povo fala com Samuel, pedindo um rei como os demais povos, né? As demais nações. E no capítulo 9 discorre a história de como Deus conduz Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis, até Samuel para ter um encontro profético. Saul sai para buscar, junto com seu servo, as mulas do pai, procurar essas mulas, e porém não encontra. Tudo no plano do Senhor para que ele encontrasse o profeta Samuel e assim recebesse palavra do Senhor, uma orientação profética, para que ele pudesse encontrar e entrar em um ambiente profético e assim receber da glória e da honra do Senhor, para que então fosse ungido rei. No capítulo 10, assim está escrito. Então, 1 Samuel, capítulo 8, 9, 10, em diante, nós vemos a história que eu estava tentando contar para vós, ok? Agora eu vou parar de tentar e vou realizar no poderoso nome de Jesus. Quase bugou minha mente, meu Deus do céu. Ok, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por isso, glória a Deus. Então, ao receber da glória e da honra do Senhor, lembre-se das lives anteriores, dos episódios anteriores, que Deus sim entrega glória e honra a homens, para que estes, através desta glória e honra recebida de Deus, possam realizar a vontade de Deus, cumprindo o plano de Deus, e assim o nome, assim Deus seja glorificado e honrado nos céus por causa dos seus servos escolhidos aqui na terra. Pronto. Só que Saul começou a usurpar a glória e a honra. Saul começou a entrar em caminhos perigosos, caminhos de soberba, arrogância, prepotência, altivez, achando que ele era o Senhor e não o servo do Senhor. Então este começou a desobedecer ao Senhor, a fazer aquilo que agradava ao povo e não ao Senhor. É aquela história, né? A voz do povo não é a voz de Deus, tudo bem? Ainda mais desse povo que eu estou falando aqui, o povo de Israel. E aí o que acontece? Ele começou a querer agradar aos homens e não a Deus. Então Deus o rejeitou, Deus tirou dele glória e honra que havia conferido. E quando ele encontra aquele rapazinho atrás das malhadas, das ovelhinhas,
da casa de Jessé, o 8º filho, desprezado. Talvez você se identifique, né? Ou aquele que se julgava incapaz e todos julgavam ele incapaz. Aquele que era o improvável. Deus olhou para ele. Deus comunicou dizendo: achei o meu servo Davi, um homem segundo o meu coração, que fará tudo o que eu quero. Então Deus enviou o profeta Samuel até Judá, né, as terras de Judá. Eles moravam nessas terras, porque Davi, assim como Jessé, eles eram da tribo de Judá. E debaixo desta ordem, a ordem do Senhor, o profeta Samuel ungiu Davi rei. Quando Davi foi ungido rei, preste muita atenção nisso, ele recebeu glória e honra. A glória e a honra que havia sido retirada de sobre Saul, que era o rei, que havia sido rejeitado por Deus, mas ainda ocupava o trono, Davi recebeu esta glória e esta honra que havia sido tirada de Saul. Então a glória e a honra de Deus agora estava sobre Davi. O favor de Deus estava sobre Davi. Os olhos do Senhor estavam sobre Davi. O favor de Deus agora estava sobre Davi. Preste muita atenção. Davi, então, continua a pastorear as ovelhas, porque ainda há um rei no trono. Um rei rejeitado? Sim, mas está no trono. Saul era tão orgulhoso que ele não queria deixar o trono. Ele queria viver de aparências. Estamos conseguindo entender? Então, glória a Deus. Surgiu uma grande batalha, uma grande guerra. Nações inimigas, principalmente dos filisteus, cabeçados pelos filisteus, começaram a se unir para atacar Israel. Sabendo também da fragilidade de Saul, né? Saul, quando a glória de Deus, quando a honra de Deus foi retirada de Saul, um espírito maligno começou a atormentá-lo. Então, sabendo de tudo isso, aproveitaram essa, entre aspas, fragilidade para atacarem a nação de Israel. Só que eles já haviam perdido diversas batalhas. Eles sabiam que havia Deus em Israel. Então, eles foram atrás de outros deuses. Naqueles dias ainda haviam gigantes na terra. Haviam gigantes. Então, estes gigantes que foram frutos da união entre anjos e seres humanos, anjos caídos e seres humanos, né, uma contaminação e manipulação de DNA. Estes anjos eram metade homens e metade deuses. E estes homens eram aclamados como deuses na terra, porque eram de grande estatura, de força sobre-humana, certo? Dominavam artes mágicas e também eram guerreiros altamente preparados para a batalha. Dentre os gigantes, havia um que se destacou chamado Golias. Nesse caso eram 5 gigantes ali naquela guerra, tudo bem? Então eles saíram ao vale, Saul enviou também as suas tropas. Só que eles não conseguiam, eles temeram ao ver os gigantes. Eles temeram ao olhar para os 5 gigantes. E o líder deles, que era Golias de Gate. E isso Davi estava lá cuidando da vida dele. Mas já era rei, já era ungido rei. Já estava com a glória e a honra. E por isso o favor do Senhor acompanhava. Durante 40 dias, Golias veio afrontar, confrontar, amaldiçoar, aterrorizar o exército de Israel. E nenhum homem se atreveu a ir contra ele, pelejar e destruí-lo, derrotá-lo. Talvez você esteja nessa situação. Já fazem 34 dias que você vem recebendo ataques na mente, nas emoções, nas vontades.
vem sendo oprimido, oprimida, vem sendo escarnecido, escarnecida, vem sendo afligido, afligida, por causa destas lutas, batalhas e guerras que vieram até vós, até você, na sua casa, nas suas finanças, no seu casamento, no seu ministério, internamente, na sua mente, na sua emoção, na sua vontade. Talvez já fazem 34 dias que você se encontra nessa situação e você não consegue agir ou reagir, tem medo. Entenda isso. Essa luta, batalha e guerra que se levantou, na área que se levantou, não é para a vossa destruição, não é para a sua destruição, mas para a sua promoção. Exatamente o que aqueles guerreiros, integrantes do exército de Deus ali, do exército de Israel, não estavam entendendo, que aquele gigante era oportunidade de promoção, e não era algo que veio para destruí-los. Então, durante 40 dias, eles se encontraram paralisados de medo. Alguns queriam até voltar atrás, voltar cada um para sua casa, sua terra, e ver o que podia fazer para aproveitar os últimos minutos de vida, ou os últimos dias ou horas de vida. Mas havia alguém que estava no campo, cuidando das coisas do pai. Seu pai, Jessé, pai de Davi, o enviou à guerra. O enviou. E quando Davi chegou lá para levar mantimentos para os irmãos, saber notícias, este ouviu Golias indo contra o exército para, em mais um dia, amaldiçoar, mais um dia afligir, mais um dia oprimir, mais um dia desafiar, mais um dia escarnecer. E este, quando ouviu, ele logo questionou: quem é este incircunciso que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo? Davi, ele não ficou com medo, pelo contrário, ele ficou irado. Essa atitude que você tem que ter, meu amado e minha amada, você tem que ter ira, uma ira santa, ok? Muitas vezes você se ira por besteira, por coisas fúteis, se ira com seu cônjuge, se ira com seu filho, sua filha, se ira no trânsito, se ira com algo que você colocou no lugar e foi alguém que tirou daquele lugar e colocou num lugar diferente, você não estava encontrando. Se ira por coisas fúteis, coisas banais. Se ira porque se atrasa. Se ira porque você se programou e não deu certo. Se ira por coisas, sabe, pequenas. Mas na hora que é para se irar por aquilo que é válido se irar, você não se ira, você fica com medo. Não, você não deve ficar com medo. As outras coisas que eu falei, você não deve ter ira contra essas coisas. Você não deve ter ira contra pessoas. Você deve ter ira contra o diabo e as ações do diabo. Nisso você deve se irar. Mas as pessoas, elas tendem a inverter os valores, não é? Se ira contra pessoas e fica com medo do diabo. Não, se ire contra o diabo e ame as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, todo aquele exército, milhares de homens, estavam todos com medo. Mas um pastor de ovelhas, quando ouviu o desafio, se irou. Quem é este circunciso? Sabe o que significa circunciso? Este que não tem aliança. Este que não tem aliança com Deus. Este que não serve a Deus. Este que é alguém que foi rejeitado por Deus. Quem é este circunciso? Quem este pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Oh, Jesus. E ali foi-se anunciado que o rei, que ainda estava apegado ao trono, né? Saul, estava a oferecer sua filha em casamento, em isenção de impostos, né? Da posição de honra para aquele que tivesse coragem de ir enfrentar o gigante. Os gigantes, na verdade, e o exército, né? Veja bem. Davi, quando ouviu isso, ele falou: como é que é? Como é que é? Deixa eu falar, gente, preste atenção nisso. Deus gosta de homens e mulheres ousados.
Deus não gosta de gente frouxa, não. Deus não gosta de gente frouxa, não. Deus gosta de homens e mulheres ousados. Então, se você é frouxo, frouxa, saiba que Deus não gosta de você, tá? Deus não gosta de você. Agora, se você é ousado, ousada, saiba que Deus gosta e ama você. Mas o amor de Deus é incondicional. Ok. Deus amou ao mundo, amou a todos. Mas somente aqueles que aceitam este amor, que têm ousadia de aceitar, receber esse amor, é que são amados. É que realmente desfrutam deste amor. Então ele pode amar a todos, mas nem todos usufruem deste amor. Você está entendendo? O favor de Deus estava sobre Israel, mas Israel não estava acessando esse favor. Por quê? Primeiro, seu rei, que ele estava no trono, havia se corrompido, rejeitado por Deus. Segundo, o novo rei ainda estava escondido atrás das malhadas do campo. Você está entendendo? Então, Deus ele estava a agir em Israel através do rei, porque o rei estava a carregar a glória e o favor, a honra de Deus. Então preste muita atenção nisso. Você tem que se irar, você tem que se levantar contra o diabo. Já falamos isso em episódios anteriores. Você tem que se irar, você tem que ter ousadia. Deus não gosta de gente frouxa. Deus não gosta de gente mimizenta. Deus não gosta de gente que só reclama. Deus não gosta de gente assim. Pelo contrário, Ele quer destruir essas pessoas. Entendeu? Ele quer destruir gente. Gente que age dessa forma, gente Nutella, mimizenta. E nunca se viu uma geração como esta, de gente mimizenta, gente dodói. Meu Deus do céu. Nós temos tanta graça de Deus, tanto favor de Deus, mas nós não desfrutamos, não usamos. Por quê? Porque preferimos nos isolar, preferimos nos esconder, preferimos ficar, Deus vai lá, mata o gigante para mim, Deus vai lá, expulsa o diabo por mim, vai Deus, faz alguma coisa. E Deus já nos deu poder, já nos deu autoridade para realizar todas estas coisas. Fico pensando, Deus olhando, contemplando, falando, mas já te dei, cabeçudo, já te dei, cabeçuda, te dei tudo. Tudo, a glória que estava sobre meu filho, dei a vós. A honra que estava sobre meu filho, dei a vós. O que vocês estão fazendo? Também estamos em casa, né? Estamos debaixo da cama, com medo do inimigo. Deus gosta de gente ousada. Você já parou para pensar porque Deus colocou o sobrenome dele de Israel? Deus de Israel. Lembra quem foi Israel? Outrora Jacó. E no dia que esse nome foi mudado, Jacó, ele lutou com um anjo. Pense num cara ousado. É um exemplo para você, um exemplo para mim. Homem ousado. Hoje me larga. Não te largo, disse Jacó. Me larga, deixa-me ir. O sol já está surgindo, já está nascendo. Ele falou, não te largo até que me abençoes. Me abençoe que eu te largo. Qual é o teu nome? Jacó. Não é mais Jacó não, agora é Israel. Aquele que luta como Deus. Aquele que luta como Deus. Quero declarar no nome de Jesus que o Deus de Israel é o seu Deus. O Deus de Israel é o Deus da sua família. O Deus de Israel é o Deus que está à sua frente. E você se levanta e luta. Luta como Deus. Oh, Jesus. Davi não era frouxo, não. Mas os irmãos de Davi, todo aquele exército, inclusive Saul, frouxos. Tinham ousadia para enfrentar exércitos, mas tiveram medo de gigantes. Mas com quem estava a favor, glória, honra, com Davi. Davi, como é que é? Como é que é? O que o rei prometeu? Filho em casamento, isenção de impostos e lugar de honra. Davi, preste atenção, aquilo que as pessoas estavam vendo como a destruição que chegou, Davi estava vendo a oportunidade chegou. Com que olhar você tem visto as lutas, batalhas e guerras que você tem enfrentado, que vieram até você?
Você tem olhado para elas e visto, a destruição chegou, salve-se quem puder, nós vamos morrer? Ou você tem visto como oportunidade? Uau, essa é a oportunidade para a minha promoção. Eu tenho passado por tantas lutas, queridos. Tantas batalhas, tantas guerras. Não estou sozinho. Né? Minha apóstola e eu temos passado por tanto, em todas as áreas, todos os aspectos. Uau! Mas a maneira que nós temos visto todas essas coisas são oportunidades. São oportunidades. Eu não sou frouxo, não. Eu não sou frouxo, não. Já passei por tanto. Como Davi, já enfrentei urso, você nem viu. Como Davi, já enfrentei leão, você nem viu. Você não estava lá. Você já tem enfrentado urso, que eu não vi? Leão, que eu não vi? Você já enfrentou? Se já enfrentou e eu não vi, por que você está arregando agora? Por que você está com medo agora? Por que você está receioso, tímida agora? Está com mimimi agora? Puxa, olhe para o que você já passou. Quantas lutas, batalhas, guerras que anteriormente você passou? Quantas você passou? E você viveu, sobreviveu. E tenho certeza que não saiu de nenhuma delas da mesma maneira, saiu com promoção. E esta que você está passando agora, por que você não olha da mesma forma? Não é mais tempo de contar com a sorte, temos que contar com Deus, e Deus conta conosco. Deus não desceu para dar uma pedrada naquele gigante. Deus não desceu para cortar a cabeça do gigante. Deus levantou um homem. Deus ungiu um homem. Deus ungiu o homem para realizar estas coisas. Era de responsabilidade de Davi pegar a pedra, correr em direção ao gigante, girar a funda e soltar a pedra. Você está entendendo? São passos naturais, debaixo de orientações espirituais. E qual era o trabalho de Deus? Certificar que a pedra derrubasse aquele gigante. Você está me entendendo? E uma vez que Deus derrubou o gigante, porque se você não sabe, ele pegou 5 pedras naquele riacho. Era uma para cada gigante. Você está entendendo? E a que ele escolheu? Foi a terceira pedra. Por quê? Quais são os nomes de Deus? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Shalom, Príncipe da Paz. Então ele escolheu a terceira pedra, Deus Todo-Poderoso. Então foi o Deus Todo-Poderoso que derrubou aquele gigante. Você está me entendendo? E uma vez que o Deus Todo-Poderoso derrubou aquele gigante, Deus não ia descer para cortar a cabeça do gigante. Quem teve que correr lá, subir em cima do gigante, pegar a espada dele e cortar a cabeça, exibir? Foi Davi. Você está entendendo? Deus espera que você entre na luta, na batalha e na guerra, para que junto com Ele e Ele junto com você, nessa interação maravilhosa que nós fomos criados para ter, por isso que fomos criados à imagem, segundo a semelhança de Deus, imagem, espírito como Ele é, semelhança para realizar as mesmas coisas que Ele faz aqui na terra, que Ele faz no céu, nós devemos realizar na terra. Essa interação gostosa, maravilhosa que nós fomos criados para ter, nós obtenhamos tudo aquilo que é nosso. Obtenhamos vitória, conquista, promoção. Então veja, tudo isso que se levantou não é para a tua destruição, é para a tua promoção. Mas seja frouxo não seja frouxa, se levante, seja alguém que agrada a Deus, seja alguém com o coração quebrantado e humilde como o de Davi, que busca agradar ao Senhor e não aos homens. Chega. O povo de Deus não pode ser frouxo. Os homens e as mulheres de Deus não podem ser frouxos, devem ser ousados. Deus não responde murmurações, Deus não responde críticas, Deus não responde difamações, Deus não responde medo, Deus não responde. Boa tarde na presença de Deus, minha filha. Que bênção hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Deus não responde timidez, Deus responde ousadia. Ousadia, fé ousada.
Olha que fé que aquele rapaz teve, Davi teve, foi na direção do gigante. A Bíblia diz que Davi correu em direção ao gigante. Você está entendendo? Ele não correu do gigante. Ele correu em direção ao gigante. Levante-se. Levante-se, corra em direção a essa luta. Corra em direção a esse problema. Corra em direção a essa batalha, essa guerra. Quer seja interna, quer seja externa, não interessa. O Senhor tem vitória para você. O Senhor tem vitória para os teus. Pare de ficar, estou com medo. Seja ousado, seja ousada no nome de Jesus, o Rei da Glória. Seja humilde e confie no Senhor. Confie no Senhor. Sabia que o medo, por trás do medo está a soberba, arrogância, prepotência, orgulho, altivez? Tem gente que tem medo de se relacionar, é por causa do orgulho. Tem gente que tem medo de abrir áreas da vida, é por causa da soberba. Eles acham que eles podem lidar sozinhos com isso. Ah, não, eu posso lidar sozinho, por isso que eu não conto com ninguém, não falo com ninguém. Não, é que eu sou humilde. É humilde nada. É uma falsa humildade. Está cheio de soberba, orgulho, altivez e prepotência. Porque não tem coragem de abrir a quem pode ajudar. Sabe quem estava ali em auxílio de Davi? Era Samuel, o profeta. Profeta Samuel estava no auxílio de Davi. Estava na intercessão por Davi. Outrora este profeta estava em intercessão por Saul. Tanto que, Saul pisou na bola tantas vezes. Quando Deus falou para Samuel, profeta Samuel, que havia rejeitado Saul, Samuel orou por Saul, intercedeu por Saul. Deus falou: ei, até quando você vai ficar chorando por Saul? Já rejeitei ele, já era, já foi. Já encontrei alguém. Encontrei um servo fiel. Encontrei um servo humilde, manso e humilde. E este mesmo servo, Davi, ele escreveu que um coração quebrantado e humilde Deus não rejeita. Então levante-se em nome de Jesus, o Rei da Glória. Vá para cima. Vá na força do Deus vivo, no nome de Jesus. Ai, mas eu não consigo, eu sou incapaz. É por isso mesmo que você tem que confiar em Deus. Por quê? Porque se você confia em você mesmo, na sua força é orgulhoso, orgulhosa, soberba, altivo, tá? E vai perecer. Deus abate, é Deus quem abate. A Bíblia diz que é Deus quem abate aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Veja lá, tá? Davi foi tão humilde, queridos, tão humilde, que quando Saul ofereceu a armadura dele, Davi, ele fez questão de honrar. Fez questão, falou, vamos lá. Vestiu, só que ele era pequeno, né? Saul era grande, era um homem alto, parrudo, como diz. Davi sumiu dentro da armadura de Saul. Era impossível ele se mover com liberdade dentro daquela armadura. Então, ele honrou, foi humilde, falou, olha, não ficou bom não. Então, vou com a minha roupa de pastor mesmo. Você está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, não despreze as orientações que você está recebendo neste tempo, não. Não despreze a ajuda que Deus está enviando. Uma voz profética. Uma voz profética que nessa estação de guerra, todos os dias, às 13 horas do horário local, 14 horas do horário de Brasília, está aqui para falar o teu espírito da parte de Deus. Uma voz profética. E aquele que tem ouvidos para ouvir, que estão ouvindo, estão tendo vitória. Não, mas eu consigo, não, eu leio a minha Bíblia. Eu oro, jejuo. Tá bom. Vai lá, continua aí com medo da batalha, da guerra, da luta interna e externa. Achando que o tempo vai passar e tudo vai melhorar. Não vai. Se você não obter vitória neste tempo, no próximo, você já vai entrar derrotado. Estas lutas, batalhas e guerras não vieram para a tua destruição. Vieram para a tua promoção. Seja ousado. O tema que nós já estamos a tratar, você nem percebeu, é humildade antes de ter glória. Olha como Deus faz todas as coisas. Humildade antes de ter glória. Davi teve que ter sido humilde, muito humilde. Humilde para ter sido enviado pelo pai dele, Jessé, à guerra, para ver a guerra, receber
notícias da guerra para servir os irmãos dele, aqueles que o desprezavam. Teve que ser humilde para aceitar vestir a armadura de Saul. Teve que ser humilde para contar com as intercessões do profeta Samuel. Teve que ser humilde para ir totalmente dependente do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. Saul não foi para aquela guerra, aquela batalha, aquela peleja revestido de uma armadura natural. Aos olhos de todos, Davi estava nu, estava despido dos equipamentos de guerra. Ele não tinha um peitoral, um capacete. Ele não tinha um escudo, uma lança, uma espada. Ele não tinha. Tudo que ele tinha era a roupa de pastor. Uma baladeira, né, colocando na linguagem de hoje, uma baladeira, que é funda, e 5 pedras na sua bolsa. Tudo que ele tinha. Mas aos olhos de Deus, Davi estava completamente revestido da armadura dele, da armadura de Deus. Revestido de glória e de honra. Aqueles que são humildes no espírito são revestidos de glória e de honra no espírito. Ainda que as pessoas olhem para você e falem: olha, é só um menino, é só uma menina, um sonhador, uma sonhadora, alguém que almeja coisas grandes, mas não é muita coisa não. Ainda que olhem para você e digam isso, se você é humilde no espírito, manso e humilde como Jesus, você é revestido de glória e de honra no seu espírito. E ainda que as pessoas não olhem para você e vejam quem você é no espírito, mas continuem a olhar e ver quem você é no natural, né? É só um cabeleireiro, um barbeiro, é só uma cabeleireira, é só um motorista de ônibus, é só uma confeiteira, é só uma boleira, é só um educador físico, profissional de educação física, é só uma manicure, é só um Uber, uma Uber, é só um frentista, uma frentista, é só um auxiliar de serviços gerais, é só um mestre de obras, um auxiliar de mestres de obras, é só marceneiro, é só carpinteiro. Você está entendendo? Ainda que te vejam naturalmente, preste atenção, a humildade que começa no espírito te levará a lutas, batalhas e guerras que irão te promover naturalmente. Aquele gigante não era simplesmente espiritual, não. Claro, tinha entidades por trás dele, anjos caídos. Mas quando Davi derrubou aquele gigante, correu, cortou a cabeça deles e levantou a cabeça dele, ali, uau, tudo mudou. Todos olharam e falaram: quem é este? Ele é filho de quem? E aqui não sabia quem era o pai dele. Você tá entendendo? Você tá entendendo. Já começaram a fazer canções para ele, né? Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Saul matou seus milhares. Davi matou seus 10 milhares. Oh, Jesus. Vão fazer canções a teu respeito. Vão querer fazer conexões com você. Quando a humildade que começou no espírito te revelar a grandeza que você é naturalmente, as pessoas elas vão querer estar perto de você, vão fazer canções a seu respeito. Vão dizer assim: meu amigo de infância, minha amiga de infância, estudei com ele, fui professora dele, fui amiga dela, sim, eu conheço
brincamos na infância, vão querer desfrutar desta sombra. Você está entendendo? Lutas, batalhas e guerras que se levantam neste tempo não são para nossa destruição, são para nossa promoção. E aí? Vai ser promovido? Vai ser promovida? Glória a Deus. Deixa eu fechar com isso. Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao 30. Conta a história de uma mulher que, mesmo sendo estrangeira, lembra? Davi, filho de mãe estrangeira. Mesmo sendo estrangeira, ela não se intimidou. Ela foi ousada. Mesmo sendo alguém improvável, ela foi ousada. Lembra que eu falei que Deus gosta de gente ousada? Deus não gosta de gente tímida, não gosta de gente mimizenta, gosta de gente ousada. E eu vou te mostrar aqui nesse texto. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, sobre quem? Jesus, veio e lançou-se aos seus pés. Olha, que humildade. Lançou-se aos pés de Jesus, que humildade. A mulher era grega, de nacionalidade cirofenícia. Ela era estrangeira, ela não era judia, não era do povo de Deus, do povo de Israel. E ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Veja, o pedido desta mulher era pela filha. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Há quem pregue que Jesus estava a chamar essa mulher de cachorrinha, né? Mas claro que não, estava não. Você lembra que Jesus abria sua boca para falar em parábolas, para que as pessoas compreendessem? Então, através desta parábola, através deste exemplo cotidiano, certo? Ele estava a transmitir ali um ensino àquela mulher. Ele disse: mulher, você sabe que você é estrangeira. Ok? Eu vim primeiro para os da minha nação. Jesus estava dizendo: eu vim primeiro para saciar, para atender os da minha nação. Não convém que eu deixe de atendê-los para lhe atender. Eu estaria tirando o pão dos meus filhos para entregar aos cães, aos cachorrinhos. Você está entendendo? Era isso que ele estava dizendo. Então, se eu deixar de atender a necessidade do meu povo para atender a sua necessidade do seu povo, eu vou estar tirando da boca dos meus para entregar aos teus. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas você acha que essa mulher, ela recuou? Ela disse: ah, tá bom, voltou para casa e a filha continuou endemoniada para o demônio matar a menina? Claro que não. Olha o que ela disse. Versículo 28. E ela respondeu dizendo: sim, Senhor. Olha que humildade. Sim, Senhor. Mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Essa mulher foi ousada demais. Pegando o mesmo exemplo, ela respondeu a Jesus com humildade. Ela disse: é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que ela estava dizendo? Sim, é verdade, Senhor. Você não pode tirar o pão dos da sua nação para dar a mim. Mas com certeza eu posso receber uma migalha. Eu posso receber algo. Não voltarei com as mãos vazias para casa. Os filhos recebem e algo sempre sobra. Algo de sobra eu posso receber. Que humildade essa mulher teve. Por isso, o Senhor a colocou
em lugar de glória. Preste atenção. A Bíblia não fala do nome dela, mas essa história até hoje é pregada, é relatada, é ensinada. Hoje eu estou aqui te ensinando. Olha só, ó. Milênios depois, essa mulher foi posta em uma posição de glória. Versículo 29. Então Jesus disse-lhe: por essa palavra, vai pelo teu caminho. O demônio já saiu de tua filha. Ousadia e humildade. Você está entendendo? É isso que você precisa ter nesta tarde. É isso que você precisa começar a exercer a partir de agora. Eu declaro e decreto em nome de Jesus que você está entendendo e começa a se mover nisso. Ousadia e humildade. No nome de Jesus. Jesus libertou aquela menina, filha daquela mulher. Por quê? Por causa da palavra que ela soltou. Por causa da ousadia dela ter ido até Jesus e por causa da humildade que ela teve diante de Jesus. Versículo 30 e último. E quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído e sua filha estava deitada sobre a cama. Louvamos o nome do Senhor. Amém. Você quer obter vitória? Quer obter vitória? Seja ousado. Seja humilde. A humildade, ela tem que vir antes. Ela vem antes de recebermos a glória, vitória, no nome de Jesus. Eu declaro e eu decreto em nome de Jesus que você sara de toda raiz de orgulho, de toda raiz de soberba, de altivez, prepotência, arrogância, em nome de Jesus, ó Rei da Glória. Espírito humilde, espírito humilde, espírito humilde, espírito humilde, no nome de Jesus, nós passamos a ter. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua família, tudo e todos que levam o teu nome. Vocês vençam hoje, amanhã e sempre. Aos doentes sejam curados, aos enfermos sejam livres de todo espírito de enfermidade. Todo diagnóstico seja mudado completamente no nome de Jesus. A chave e o segredo para a vitória já foi compartilhado. Deus abençoe. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Shalom.